Missão dada, missão cumprida. É essa palavra que nós gostamos de ouvir e praticar, né? Quando recebemos, muitas vezes, até, vamos dizer, demandas na nossa vida, e dependendo da qual demanda recebemos, nós estamos muitas vezes apreensivos, preocupados de como que vamos nos portar diante daquilo que Deus nos coloca à nossa frente. Por bem, o Senhor Deus quis levar a Moisés, o Senhor, o próprio Deus, sepultou a Moisés. A Bíblia fala que ele subiu ao monte e ali do monte nunca mais foi visto, porque Deus o levou, Deus sepultou o Moisés. Moisés começou com uma linda missão, passou 40 anos caminhando com este povo no deserto, para que então chegasse o dia da entrada triunfal, chegasse o dia de que eles entrassem então à terra prometida, a terra que emana leite e mel. E o Josué, ao qual nós vamos estudar sobre este livro, Josué foi um daqueles líderes jovens que começou juntamente ali trabalhando com Moisés. Ele que era um líder. Inclusive lá em Êxodo 12, a Bíblia fala, quando teve a guerra contra os amalequitas, quando Moisés levantava a mão, Josué pleiteava junto ao povo de Deus e havia vitória. Quando Moisés baixava a mão, aí o povo de Israel começava a perder a batalha. E Josué estava ali. Josué, desde sempre, um dos que também foi enviado à terra prometida para que ali espiassem a terra, para que ali eles estivessem trazendo até Moisés as palavras de tudo que acontecera, tudo que eles viram na terra de Canaã. E quando o Moisés partiu, quando morreu Moisés, ficou incumbido sobre Josué a missão de continuar. Coube a Deus, Deus assim por bem quis levar a Moisés. E não cabe a nós nem sequer, muito menos ao próprio Josué, a questionar o porquê que isso aconteceu. E por que Deus queria que fosse assim, e assim foi. Às vezes na nossa vida nós até mesmo perdemos a fé, e eu não quero que você que está me assistindo agora perca a sua fé. E é por isso que eu quero poder lhe ajudar. O Josué teve dias difíceis, dias de luto, dias de muito pleito. Nós temos que tomar um cuidado, até lá no livro de Números, a Bíblia fala que aquilo que a boca fala, o coração está cheio. O que a boca fala, você sabe que vai se tornar uma realidade. Você está chamando a existência por aquilo que você fala. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos tomar decisões equivocadas. Falar coisas que nós não deveríamos falar. Eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber de mais nada, porque olha o quanto eu já lutei e nada aconteceu. Josué passou 40 anos lado a lado de Moisés, pleiteando, lutando, e agora, no momento, talvez, o momento mais difícil da vida de Josué, porque é o momento que ele perde a referência. Quem era a referência em Israel? Quem era a referência? Lembrando que Moisés não tirava a glória de Deus, mas o Moisés era o porta-voz, era aquele grande profeta, aquele homem que falava por Deus, que tinha autoridade de Deus. O homem que estendeu o cajado e o mar vermelho abriu. Então, quer dizer, algo extraordinário sempre aconteceu através de Moisés. Ele orava, Deus mandava água, ele orava, Deus mandava o pão. Então, sempre houve ali muito, mas muito respeito a Moisés. E quando Moisés partiu, o Josué ficou sem chão. O que é ficar sem chão? É quando você fica abalado. E agora? O que será de nós? O que será de mim? Eu que sempre esperei, aguardei a tal promessa se cumprir. E agora chega o dia que Josué escuta Deus falar com ele. Assim como Deus falava com Moisés, Deus chama a atenção de Josué. E algo está acontecendo no coração de Josué. E eu espero que essa palavra possa ajudar você, se você está passando pela mesma situação ou parecida, você seja levantado como Josué se levantou.
Vamos fazer a leitura para não ficar só aqui na minha boca. Vou começar no capítulo 1 de Josué. E o versículo 1 também, pretendo ler todo o capítulo, e se a gente conseguir, nós vamos estar aprendendo nos próximos programas sobre a vida de Josué, este homem que vai nos trazer para nós muitos ensinamentos de fé, de perseverança, e também de que Deus também pode fazer, assim como fez com Moisés, faz também com Josué, assim como fez com Moisés, Josué pode fazer com Jefferson, pode fazer com você, pode fazer o impossível, mas você precisa levantar-se. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse para Moisés. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem muito menos te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Bom, então Deus chama Josué. Josué está num luto. Josué está ali num período de cerca de 30 dias e ele está em lágrimas, ele está com o coração partido. Ele está triste, ele está ali se sentindo mal pela perca de Moisés e diga-se de passagem, não só o Moisés. Não foi só o Moisés que ele perdeu, não foi só um pastor que ele perdeu um amigo. Ele perdeu como um pai, porque o Josué é aquela típica pessoa que ela realmente abraça a causa. Eu vou dizer para você como um pastor, eu tenho muitas pessoas que ao passar dos dias vão se apresentando, obreiros, ministros que vão chegando junto da obra de Deus, que eu vou dizer para você que essas pessoas agregam e ajudam para que o ministério cresça. E o Josué, ele tem um toque especial, porque o Josué, ele é aquela pessoa que não queria usurpar, não queria estar e nem ser Moisés. No entanto, que quando Moisés partiu, ele desanima, ele para porque ele perdeu aquela referência. Claro que hoje, nos dias de hoje, nossa referência é Jesus Cristo. Não é pastor, não é igreja, nossa referência é Jesus. Ele é a nossa referência de vida, de amor, de cuidado, de respeito, olhar sempre para Jesus. Quando nós estamos estudando isso aqui, faço menção do que Josué fazia, para você entender que ele foi lembrado por Deus porque ele era um servo verdadeiro. Tem muitas pessoas que servem de balde, que servem por servir. Ah, não, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, mas ela é como um 2 de paus, ela está sempre paradinha e nunca faz nada da vida. O Josué não, o Josué é aquela pessoa que está sempre com a mão na massa, está sempre trabalhando. E quando Deus vem falar com Josué, ele fala, olha, eu não deixarei que nenhum inimigo te vença, Josué. Do mesmo jeito que você via Moisés vencer batalhas, você também vai vencer batalhas assim como Moisés venceu. Assim como grandes inimigos caíram, jamais se sustentaram diante de vocês, eu farei também que você, Josué, liderando o meu povo, você verá que eu serei contigo. E ele fala com muita clareza, onde você colocar a planta do teu pé, eu serei contigo e te darei por herança. Então imagine que Josué tinha uma missão, e essa missão que está sendo dada para ele, está sendo dada num tempo difícil. Porque, vamos pensar o seguinte, a principal referência, pensando na vida comum, no cotidiano de vida de Josué, ele perdeu o Moisés, ele perdeu a pessoa que sempre dava ensinamentos, conselhos, palavras. Moisés era um grande pai desse povo. Era um grande pai ali, um patriarca, um homem de fé, de ousadia. E quando Josué perdeu essa referência, ele está desanimado.
E Deus, para chamá-lo para a obra, eu até gosto de usar esse texto para explicar muitas vezes para algumas pessoas que falam: pastor, eu não tenho chamado, pastor, eu não posso fazer a obra de Deus, eu já errei demais, pastor, eu não sei fazer nada para Deus. Veja que Deus mostra para Josué o que Deus concederá sobre ele, o que Deus fará com Josué, já mostrando para ele que não é da força dele. Porque pelo próprio Josué, ele não assumiria o chamado. Pelo Josué, ele estaria chorando até hoje. Só que o que Deus fala para ele, levanta este homem. Tem pessoas que talvez ela se ache muito fraca, se ache muito pequena, ela se ache, talvez, ela tenha no seu coração este sentimento que ela não é capaz para fazer a obra, não há capacidade nela. A Bíblia fala, eu gosto de usar também aquela palavra lá de Mateus 25, a parábola dos talentos. Deus te deu um talento, quem tem que lutar para multiplicar é você. Se Deus te deu um talento, multiplique para 2. Se Deus te deu 2, multiplique para 4. Se você recebeu 5, multiplique para 10. Faça multiplicar o que você recebeu. Talvez você vai olhando para a sua vida e você vai percebendo que Deus sempre foi multiplicando, Deus sempre foi acrescentando à medida que você se entregou. Eu tenho um texto também que eu acho incrível. Você deve se lembrar naquele dia que o profeta entra na casa daquela viúva e ela diz: eu vou morrer. Olha a boca dela, eu vou morrer e meu filho vai morrer também. E eu fico pensando, né? Que ânimo tem uma pessoa dessa? Não, nós vamos morrer. Só que ela não queria morrer, nem queria ver o filho morrer. Só que ela fala assim: na minha panela, na minha botija, só tem um pouquinho de azeite e na panela só tem um bocado de farinha. Então, a crença, a fé dela estava levada somente ao que tinha na casa. E quando o profeta disse: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite nesta casa, naquela hora o profeta leva uma esperança. E aquela mulher, ela tinha no seu coração que morreria. Às vezes você tem essa esperança negativa. Que diabo de esperança é essa? Isso aí não é de Deus, não. Pastor, eu oro e nada acontece. Pastor, nós nunca nos acertamos, eu sempre vivo em pé de guerra com meu marido a vida inteira, desde que eu casei. E vou te contar, faz 50, 40, 30, 20 anos, e você ainda continua preso no que aconteceu no passado. Deus quer usar você, mas você não pode ficar de mimimi. Na hora que aquela senhora começa a chorar, o profeta fala: não, fique tranquila, faz conforme eu estou lhe falando. Se ouvimos e obedecemos a palavra, nós saímos dessa zona de conforto para encarar. Então, eu até gosto de falar também sobre esse assunto e falar que o bom servo vai ser o bom pastor. O servo que está aqui ao lado de Moisés era um grande servo de Deus. Sempre que, seja no trabalho, seja pensando, né, no ambiente profissional, vamos dizer assim, a pessoa ela vai crescendo, ela vai prosperando, né? Ela vai crescendo de modo tal que você vai notar, você vai conseguir perceber que um dia essa pessoa vai crescer, né? Chama-se aí, né, na área de trabalho, os trainees, os estagiários, pessoas que vão crescendo até se tornar muito grandes. Mas por que isso acontece? Porque são pessoas que sabem ser bons servos. Tem gente que não sabe servir. E o próprio Cristo falou isso. Jesus Cristo falou assim: o maior no reino do céu é quem é o servo. O servo é o maior. Então nós temos que aprender a servir. E Josué é um bom servo. Só que ele está contristado, ele está triste, ele está com o coração dele arruinado. Ele está se sentindo abandonado, desprezado, por conta de que Deus levou Moisés e ele está sozinho. E Deus traz uma palavra para ele. E essa palavra chega para ele ele fala 2 vezes, né? Na verdade, Deus fala 3 vezes. Ele fala: esforce-te e tem bom ânimo. Você não precisa ficar pedindo para alguém se esforçar e ter bom ânimo quando a pessoa está animada. Quando você está extasiado, quando você está vendo milagres acontecendo, quando você está vendo as coisas indo de vento em polpa, você precisa pedir para alguém se esforçar quando a pessoa está desanimada, quando ela está entregue. Por que você está pensando em desistir? Porque você desanimou. Você foi vendo coisas acontecendo, foram perdendo coisas,
Ao passar dos seus dias, você viu que as coisas foram, parece que desalinhando ao projeto que você tinha. Isso foi te desanimando. Agora, em contrapartida, o Senhor sabia que o coração de Josué era um coração verdadeiro. Você, minha irmã que está assistindo, Deus sabe que você é uma mulher de Deus, Deus sabe que o Senhor é um homem de Deus, porém, você está desanimado. E quando você está desanimado, você não consegue fazer nada bem feito. Nem sua oração passa do teto da tua casa. Você pode orar 10 vezes de madrugada, você pode orar todo dia, mas pastor, eu estou fazendo a minha parte, está fazendo a sua parte com o coração triste. Você não crê no que Deus está fazendo. Porque é o que está acontecendo com Josué. Esforça-te, rapaz, levanta aí, vamos lá. Do mesmo jeito que fui com Moisés, eu vou ser contigo. Onde você colocar o teu pé, será teu. Pense que promessa maravilhosa. Não vai ter inimigo, não vai ter terra que você não coloque o pé que eu não venha dar para você. Que beleza. Que bom poder saber que Deus vai ser comigo. Quer dizer, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você vai ter que pleitear, você vai ter que caminhar, você vai ter que ir à luta. Mas ele disse, esforça-te, rapaz. Sabe o que significa esforçar-se? É fazer uma força além do que naturalmente você está fazendo. Colocar, pastor, eu já estou fazendo alguma coisa. Esforçar é fazer algo além. Até agora você fez tal força, mas a partir de agora você vai esforçar, você vai por força mais do que você já tem feito normalmente para vencer tal batalha. Aí Deus continua falando, dizendo, tão somente esforça-te, versículo 7, e tenha muito bom ânimo. Ânimo é você olhar para uma coisa impossível e já encarar como aquilo resolvido. Tenha bom ânimo. Tenha muito bom ânimo. Você não vai precisar só ser uma pessoa animada, você vai ter que ter muito bom ânimo. Você sabe que na vida de todas as pessoas existem adversidades. Ah, pastor, por que tem gente que consegue tão fácil? Por que tem gente que consegue assim? Para de olhar para os outros, porque você não sabe o que o outro fez para chegar onde está. Você não sabe. Eu sempre digo, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem um drama, uma luta, uma batalha a ser travada. Então não pense que você é a última bolacha do pacote, porque você também terá que enfrentar as suas batalhas. Ah, pastor, mas eu faço de tudo, faz de tudo, mas faz de tudo mais ou menos. Porque se você se esforçar de verdade, você vai conseguir enxergar que Deus vai mudar a situação, Deus vai abrir porta para você. Você vai ter que passar por ela, mas a porta estará aberta. Versículo ainda 7. Aí diz, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Bom, recomendação de Deus é, você precisa continuar na palavra que você aprendeu. É, pastor, eu aprendi que eu não posso ser desanimado, eu aprendi que eu não posso ser negativo, eu aprendi que eu tenho que ser da fé, eu aprendi que eu tenho que guardar a palavra, mas daqui a pouco eu vejo você falando que quer morrer. Daqui a pouco eu vejo você, é porque eu não aguento mais. Pastor, porque nada acontece, o que adianta buscar Deus? O que adianta ir para a igreja? O que adianta orar? O que adianta? Aí você percebe que quanto mais você negativo é, quanto mais palavras assim saem da tua boca, mais você fica desanimado. Então Deus olhou para o Josué e viu, Josué está arrasado, está destruído. Mas ele toma uma posição, se você se levantar agora, Josué, eu quero que você se levante. Não é para você virar os olhos para a direita nem para a esquerda. Sabe o que ele está dizendo? Continua olhando para a minha palavra. Continua olhando para mim. Pare de ficar olhando, meu Deus, Moisés morreu, fez tanta coisa, Moisés lutou por esse povo e morreu. Quer dizer, ele começa a fazer comparativos, para de comparar a vida alheia. O seu pleito é só você que vai pleitear, não haverá outro. Não se esqueça disso. Eu lembro desde muito pequena, minha mãe falava, o que você tem que passar, meu filho, não pense que eu vou passar porque é você. Eu posso sofrer sabendo que você vai sofrer, mas é você que tem que passar. Pastor, mas eu não sei. Às vezes as pessoas, desculpa se você vai me entender mal, mas às vezes tem pessoas que são melodramáticas como Josué.
Porque, de verdade, gente, eu acho que o luto, ele é doloroso. O luto dói, é verdade. Eu não estou aqui para poder, de maneira nenhuma, trazer uma observação contrária. O luto dói. Ainda mais quando você ama. Perder alguma coisa, perder alguém sempre dói. Mas chega uma hora que as lágrimas têm que ser enxugadas e você precisa levantar. E outra coisa, você fica, ai pastor, por causa que eu lembro do pai que fazia isso, agora o pai não faz mais. Então faça você. Chegou a tua hora. Ai pastor, mas eu vejo que na minha família foi sempre assim, desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. Já ouviu essa expressão? Isso aí é o Silvio que inventou. Desde que eu me conheço por gente, que ele já tem 700 anos, ele falou para mim. Quando eu falo assim para você, a minha intenção principal é fazer você compreender que esse chororô não te faz a fé crescer, te faz você perder a fé. Tem um versículo em Eclesiastes, eu não vou lembrar qual é o versículo em si, mas eu sei que está descrito. Que o vento, do jeito que o vento bate na árvore, a árvore cai. Sabe o que significa isso? Quando a árvore vai cair, ela vai primeiramente pender para um lado. O que é pender? Ela vai sair do centro, onde ela está fixada na terra, aí para o lado que ela for pendendo é onde ela vai cair. Assim é você. Se você está firmado em Cristo, firmado na palavra, se você vai ouvindo coisas que não são de Deus, você vai dando ouvidos ao diabo, as suas melancolias, suas tristezas, você vai pendendo, daqui a pouco você cai. Para onde você levou o teu coração é onde você está morrendo, é onde você está caindo. Você está morrendo aos poucos porque você está deixando esse pensamento pender você para aquele lado, para o desânimo. Ah, eu vou morrer. Ah, porque eu estou doente. Ah, porque para mim não dá certo. Meu casamento acabou. Ah, meu Deus, agora o que eu faço? Ah, não tem mais o que fazer. Meu filho não muda. Minha filha não muda. Meu casamento não muda. Eu não prospero. Eu não ganho dinheiro. Você vai pendendo. A árvore, o vento bate para o lado que o vento bateu, a árvore cai. Quer dizer, ela vai pender para onde está se colocando, onde está se posicionando. Para que lado está se posicionando? Para a palavra ou para a evidência? A evidência é Moisés morreu, acabou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Claro, eu não estou... Gente, mais uma vez, eu não estou apontando. Mas o que está acontecendo com Josué é, eu estou te levantando, Josué, para você sair dessa tristeza sua. Aí ele termina, já passei meu tempo praticamente, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então, aí sim, prudentemente conduzirás. Só tem um jeito de conduzir tua vida num caminho prudente. Prudente é aquela pessoa que toma cuidado. Prudente é aquela pessoa que tem o cuidado de fazer as coisas de maneira certa. Mas, pastor, tem gente que tem um cuidado tão demasiado. O que é um cuidado demasiado? O cuidado que a pessoa é extremista. Ela é extremista por umas coisas ao que diz respeito ao cotidiano, mas ela não é extremista com a palavra. Até, na verdade, extremista é a palavra meio pesada, mas ela não é fiel com a palavra. Porque o que Deus está falando, Josué, se você aprender todo dia, todos os dias da tua vida, dia e noite, a estar aqui, ó, na minha palavra, você vai conduzir sua vida com prosperidade. Você vai prosperar na tua saúde, diga amém. Você vai prosperar na tua área financeira, você vai prosperar, amém. Você vai prosperar na sua empresa, tua empresa vai crescer. Você vai prosperar a sua vida profissional, você vai crescer, vai agregar a sua vida profissional. Você vai ser uma pessoa que o filho vai poder olhar e falar assim, puxa vida, esse meu pai é uma bênção. A tua esposa vai olhar para você e falar, puxa vida, esse meu marido, por mais batalhas que ele enfrente, ele sempre conduz na palavra, não no que ele sente. Não no que ele está... Ai, pastor, mas eu estou sentindo. Josué estava sentindo algo que precisava ser quebrado. Senão Josué não seria um líder. Deus não chama gente fraca para a obra dele. Deus não chama gente que não está disposta a guardar, a reter e praticar a palavra. Quando Josué escuta isso aqui, ele fala, se você quer realmente
se você realmente vai fazer minha obra, você precisa da minha palavra o tempo todo. Agora a pergunta é, lá em Marcos 9, meu tempo se esgotou, mas hoje eu vou passar um pouquinho. Diretor que me bate depois, né, diretor? Deixa eu abrir aqui, acho que é Marcos 9. Marcos 9, 23 fala assim, ó. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso a um pai que sofre vendo o seu filho endemoniado. E o pai do menino disse, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Olha a palavra, ó, tem até uma exclamação, eu creio, Senhor. Aí ele fala, ajuda a minha incredulidade. É mais ou menos assim o cenário de muitas pessoas. Que ela diz crer com a boca, mas o coração dela não crê. Porque ela continua sendo, sabe aquela coisa que prende a pessoa? Ah, pastor, eu quero Deus, mas quando eu vejo, já estou do jeito que eu estou. Quando Deus falou com Josué, o Josué escutou algo que tinha que ser como um choque de realidade. A palavra é assim, gente. A palavra, ela vai te chocar mesmo. Ela é um confronto contra o seu ego, é um confronto contra você, é um confronto contra o que você está fazendo. A palavra sempre vai bater de frente com você. Porque senão, se a palavra é só para o ego, então esquece que isso aí não é evangelho, não é palavra de Deus. Terminando então as palavras de Deus para Josué, ele fala, não te mandei eu, quer dizer, ô Josué, não estou te mandando levantar, rapaz. Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Se Deus permitir, a partir de amanhã, eu falo a partir do versículo 10. Mas eu quero que você guarde algo importante. Quando Josué ele vai sair para a luta, ele já não vai sair mais um Josué fraquinho. Ele não vai sair mais um Josué que está com o coração agora entenebrecido, tristeza, angústia, lamúria. Ah, porque eu sempre sofri. Ah, porque... Não, agora o Josué escutou uma palavra. Ô rapaz, esforça-te. Não foi eu que te mandei levantar? Pare com essas lamúrias, pare com essas tristezas. Levante tua cabeça. Comece a colocar dia e noite a palavra em prática. Dia e noite, você que talvez sofra com alguma enfermidade, dia e noite você sente dor, aplica a palavra dia e noite. Sou curado pelas feridas de Jesus. Você que está com problema familiar, problema no teu casamento, aplica a palavra de Deus. Deus, o Senhor diz na tua palavra que transforma a maldição em bênção. Comece a aplicar a palavra. Você fica preocupado, você fica desesperado, esquecendo do principal. Medita na palavra dia e noite. Fico essa palavra para você. Josué sai de servo ao líder. E líderes são levantados não nas melhores condições, mas nas situações onde preside alguém que seja corajoso. Alguém que tenha fé, que confie que Deus faz a mudança. E eu creio que Deus muda. E se você crê numa oração, Deus pode mudar a tua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti todas as pessoas que comigo estão, orando com fé, apresentando o copo com água, colocando suas vidas diante de Ti. Meu Deus, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com todos os profetas, pastores, meu Deus, apóstolos, Jesus, usa-me agora para abençoar esta pessoa que está em casa, desanimada, triste, pensando até mesmo na morte, pensando em desistir de tudo, pensando em desistir do casamento, pensando em desistir dos filhos, pensando em desistir da igreja, da fé. Pai, essa pessoa falou até loucuras, dizendo que Deus não existe. Pai, tem misericórdia dessa pessoa agora, que está arrependida
e orando junto comigo. Meu Deus, eu peço, coloque nestas águas a tua unção, para curar, para libertar, para curar a alma, para libertar a alma, esses pensamentos sujos, pecaminosos, de desistência, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que nesta água tenha unção para curar, meu Deus, o que está enfermo, da dengue, aquele que está passando com chikungunya, meu Deus, coronavírus, pessoas que estão com sequelas depois até mesmo de vacina. Jesus, entra agora com teu poder e faça a tua obra na vida desta pessoa, que a unção do Senhor seja sobre este povo, em nome de Jesus. Beba desta água você que crê.